Abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do verso 15. Lucas 14, a partir do verso 15. Esta é uma das parábolas do Senhor Jesus, descrita aqui no Evangelho de Lucas, como a parábola da grande ceia, também conhecida como a parábola das desculpas. Amém, irmãos? Amém. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: Certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpa. Disse-lhe o primeiro: Comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço que me dispenses. O outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou testá-las. Peço que me dispenses. Ainda outro disse: Casei-me e, portanto, não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Mais tarde disse o servo: Senhor, foi feito como ordenastes e ainda restam lugares. E o Senhor respondeu ao servo: Sai pelos caminhos e atalho e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe a sua fronte. Vamos falar com Deus, vamos pedir para que esse Deus nos revele tudo o que nós não conseguimos observar numa simples leitura, através dessa parábola. Que Ele nos revele, através do Seu Espírito Santo, tudo o que nós precisamos compreender para aplicar essa verdade na nossa vida. Pai Celestial, Deus Santo, traga-nos, Senhor, agora, Pai, o dom do conhecimento, o dom do discernimento através do Seu Santo Espírito, Pai, para que nós possamos compreender sobremaneira, Senhor, dessa Sua verdade, Pai, porque sabemos, Senhor, que somente através do Seu Espírito Santo é que nós temos a compreensão desta verdade. Fale conosco, Senhor, fale conosco. Estamos agora lhe dando total liberdade, para que Seu Espírito Santo haja em cada um de nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, Pai, transformando-nos, conforme a Sua verdade, Pai. Para a honra e glória do Seu nome é que nós oramos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema: a indiferença ao chamado do Senhor. Conforme falamos, muitos estudiosos também classificam essa parábola como a parábola da grande desculpa. A parábola onde que nós podemos observar que as pessoas que não têm compromisso, que não têm disciplina, que não têm sujeição a Cristo, têm apresentado.
tem vivido essa inverdade, né, na vida deles. Oh, glorioso Deus! Eu já falei aqui, eu aprendi isso na minha vida, né, quando eu trabalhava numa grande empresa, que as pessoas que têm habilidade para arrumar desculpa jamais terão habilidade para fazer outra coisa. Elas estão tão prontas a apresentar desculpas que é um processo automático. Já faz parte dela essa natureza de se desculpar, de se esquivar diante de convites, né? E as desculpas que nós apresentamos quando Jesus nos chama, olha o que diz a palavra: pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. É sério, irmãos, é sério. Nós devemos admoestar essas pessoas, pedir exatamente um espírito, não é, de discernimento, de conhecimento, e principalmente que o Senhor coloque na nossa boca a palavra, o dom da palavra, da sabedoria, para que realmente a gente possa conversar com essas pessoas e movê-las para a casa do Senhor, porque nós sabemos que na casa do Senhor tem pão, e esse pão é servido sempre quando nós estamos diante da sua palavra, porque a sua palavra é esse pão que nos alimenta. E muitas pessoas que estão deixando de lado esse banquete, mais uma vez, olha o que diz o verso 24: pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados. Alertem essas pessoas para isso, porque quando elas recusam um convite de vocês, elas estão recusando o convite do próprio Deus, estão recusando o convite de Jesus, mas pela falta do conhecimento e pela falta do discernimento, elas não têm essa compreensão. Compreende? A mensagem central de todo o Evangelho de Lucas está no capítulo 19 e verso 10, onde que Lucas escreve: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Centralizando todo o Evangelho de Lucas, essa é a palavra, não é? Que ele está demonstrando aqui para mim e para você, que Jesus veio buscar esses que estão perdidos. Nós sabemos que quem já está em Cristo Jesus tem essa compreensão de que nós temos duas incumbências, nós temos duas missões para ser desenvolvida nessa vida, durante toda a trajetória da nossa vida. Uma delas, né, é adorar a Deus sobre todas as coisas, é colocar exatamente esse Deus, não é, no pedestal, ou seja, na mais alta altura de todas as minhas escolhas, é colocar Ele em primeiro lugar das minhas escolhas. E a segunda é levar vidas para o Senhor Jesus. Uma vez que, não é, nós já fomos trazidos até a Ele, a nossa missão é levar vidas para Ele. Não existe outra, irmãos, não existe outra. Por isso, não é, a igreja, por isso o corpo de Cristo, que Ele espera exatamente que seja movimentado de acordo com as orientações que Ele está nos dando, porque Ele é a cabeça, Ele é o regente. Através do seu Espírito Santo, Ele nos dá a palavra, não é, revelada. E a nossa missão é exatamente buscar vidas para o Senhor. Amém, irmãos? Conforme diz a palavra, um planta, o outro rega, mas é o Senhor que faz crescer. Nós temos que plantar, nós temos que regar, porque aí o Espírito Santo toma essa pessoa, que ela vem conhecer Cristo verdadeiramente, e passa a convencê-lo
daquilo que realmente é eterno para a vida dele. Amém, irmãos? Lucas, ele retrata Jesus Cristo como Filho do homem, aquele que, repleto de compaixão, veio habitar entre os pecadores, amá-los e ajudá-los e morrer por ele. O contexto histórico aqui, o que esclarece para nós todos os acontecimentos. Na tradição judaica, era comum praticar a hospitalidade nos sábados, após o culto na sinagoga. As pessoas que tinham um poder aquisitivo maior, as pessoas que tinham condições, normalmente eles, saindo da sinagoga, eles já convidavam o palestrante do dia, se colocavam na condição de anfitrião, levavam exatamente essa pessoa para que esse palestrante continuasse com o estudo que passou, discorrendo na sinagoga, continuasse na casa dele, ensinando, porque eles queriam compreender cada vez mais a vontade de Deus. Mas desta vez era um pretexto para que os inimigos de Jesus pudessem encontrar nele alguma coisa para lhe criticar e condenar. Durante toda a trajetória de Jesus, através das Sagradas Escrituras, nos 4 evangelhos, nós vamos ver que na caminhada dele, ele tinha sempre um encontro com os fariseus, com as seitas judaicas que estavam sabatinando ele, querendo pegar ele em contradição com a lei mosaica, querendo colocar ele em contradição a todos os instantes. E ali eles usavam dos mandamentos de Moisés, claro, os mandamentos de Deus vindo através de Moisés, as leis mosaicas, para contrariar Jesus, pegar ele numa contradição. Mas como diz a palavra em João, no capítulo 2, versos 24 e 25, ele diz, João escreve, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos, e não precisava de alguém que desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O cenário desse capítulo, no capítulo 14, nos versos de 1 a 14, relata que Jesus foi convidado a uma festa num sábado, e onde Jesus está, tem cura, libertação e salvação. Ele está aqui agora. Se você realmente espera que haja uma cura para a tua família, haja uma cura, uma libertação e uma salvação para os seus, começa agora, a partir de então, já intercedendo por essas vidas que eu sei que você está aqui representando. Dá o nome delas, Senhor, aonde quer que essa pessoa esteja ali agora. Eu falo agora, Senhor, no nome dos meus filhos. Eu falo agora, Senhor, no nome de toda a minha parentela, Senhor, aonde quer que elas estejam, se estão com as escamas nos olhos que caem agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh glorioso Deus. O verso 1 desse capítulo 14 diz: certo sábado, Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para comer, e eles o observavam. Assim sendo, Jesus é procurado por um hidrópico, ou seja, um homem que tinha inchaço por todo o corpo, que nem era convidado, mas ele ficou sabendo que Jesus, os feitos do Senhor Jesus, e foi até ali, aquela casa, para não perder aquela oportunidade de cura para ele. Jesus
perguntou aos escribas e fariseus se era lícito curar alguém no sábado, e eles ficavam em silêncio. Após discorrer sobre a cura do sábado no verso 1 e 6 desse capítulo 14, e o posicionamento de como um convidado devia ter nos versos 7 e 14, após observar tudo o que acontece neste local, de ver a intenção de cada um dos convidados ali presentes, ou seja, assim como essas pessoas estavam observando Jesus para contradizê-lo, esse Jesus também nos observa. Ele estava observando a cada um, ele estava vendo o comportamento de cada um ali naquela festa. Esse Deus, esse Jesus é onipresente. Ele está onde estamos. Ele está vendo exatamente tudo aquilo que nós estamos fazendo. Amém, irmãos? Ele estava vendo exatamente ali o jogo de interesse, as badalações ali existentes, as desconfianças. Não vamos tirar por longe, irmãos. Vamos observar quantas pessoas que vêm numa festa, quando a gente dá uma festa na igreja, e quantas estão quando o próprio Deus está agora, dando um banquete, dando pão para cada um levar para a sua casa. Vai vendo essas pessoas aos olhos do Senhor Jesus. Vai observando, o jogo de interesse, a badalação. Oh, glorioso Deus! E Jesus, observando tudo isso, observando exatamente as pessoas, as pessoas disputando os primeiros lugares, ele faz uma observação específica para cada um daqueles que estão ali, querendo aparecer. Não diferente dos nossos dias, não diferente dos nossos dias. E Jesus conta-lhes uma parábola que narra a história do povo de Deus, tanto da visão do Antigo Testamento, ou seja, da Israel do Antigo Testamento, como também da Israel do Novo Testamento, essa Israel espiritual, essa Israel que veio depois desse favor imerecido, dessa graça que nós já alcançamos em Cristo Jesus. Um homem que está diante de Jesus, o homem que está na igreja do Senhor Jesus, para Deus significa uma festa. Embora muitos ainda não entendem que estar em comunhão com Jesus e com a sua igreja é estar no centro da sua vontade, é estar em plena intimidade com esse Deus, porque Ele já está falando. Eu tenho certeza, que o Espírito Santo já está conversando com você aí agora. Eu não tenho dúvida disso. Deus está aqui. Nós sabemos que Ele está. Quando dois estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. E é Ele que começa, a entregar melhor esta palavra para vocês, porque é a palavra dele mesmo. Eu estou aqui só na condição de um receptáculo, só na condição de quem está reproduzindo o que ele fala. Amém, irmãos? Muitos estão se perdendo em suas concupiscências, ou seja, nos seus desejos, conforme o povo de Israel se perdia em idolatria. Muitos hoje priorizam ainda o seu próprio eu.
Muitas pessoas desconhecem o porquê que Jesus veio para ela. Muitas pessoas estão dando desculpas esfarrapadas para Jesus, porque em tempo que uma pessoa recusa o convite, para participar desse banquete, elas não sabem a dimensão, não compreendem que um simples não, ou arrumando uma desculpa para não vir na casa de Deus, ela está se comprometendo com esse próprio Deus. E a palavra é clara, irmãos, a palavra é clara, não é? Mais uma vez, o verso 24 desse que nós estamos estudando, Jesus falando: pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Se as pessoas não aprenderem a permanecer em Cristo Jesus, a ter a disciplina com Cristo Jesus, a ter a sujeição em Cristo Jesus, não entrará no reino dos céus. Isso é claro. Amém? O glorioso. Enquanto Moisés, se a gente observar, como a história se repete, enquanto Moisés ele estava face a face com Deus, o povo lá embaixo estava construindo o bezerro de ouro. É comum nesse instante as pessoas fazerem a vontade delas e esquecerem desse chamado de Deus. Deus está chamando o homem a todo momento e o homem continua correndo de Deus, porque quem corre de Deus vai encontrar quem? Raciocínio. Se eu não estou com Deus, eu estou com o diabo. Não tem meio termo, não tem purgatório, é céu ou é inferno. Jesus, ele quer um homem à mesa com ele, aprendendo dele e do seu discipulado, porque esse Deus nos ama, nos cuida, nos ensina e nos discipula através da sua verdade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. As parábolas, conforme eu falava ainda ontem na INC, as parábolas, ou seja, essas ilustrações, essas figuras de linguagem, era uma forma de ensino muito comum no judaísmo. Utilizando-se delas, Jesus conta histórias terrenas com significado celestial. Por isso que a ficha ainda não caiu, para muitos dos judeus. Para a maior parte dos judeus, essa ficha ainda não caiu. E para muitos que ignoram a palavra de Deus, mas nós que estamos sendo abençoados com essa palavra, nós temos que sair de uma maneira totalmente diferente da qual nós chegamos aqui, de uma maneira muito mais disciplinada, de uma maneira muito mais compromissada com Cristo Jesus, e gastar um tempo na meditação dessa voz que está falando aqui agora, que é a voz do Espírito Santo, a palavra de Deus, para que realmente essas pessoas que eu amo, que eu declaro que eu gosto delas, e que eu quero que elas estejam comigo no reino celestial, estejam comigo para a eternidade. Irmãos, essa vida é muito breve, isso tudo vai passar, passarão os céus e terras, passarão todas as nossas vontades, mas aquele que está em Cristo viverá eternamente.
Oh glorioso Deus, do natural, Jesus, Ele está sempre mostrando o sobrenatural para cada um de nós. Ele está usando exatamente aquela situação daquela festa para contar essa história, não é? Que apresenta o reino celestial. As parábolas de Jesus é um desafio à seriedade, à honestidade e à pureza. Quando olhamos para esta parábola, né, da grande ceia, nós observamos aqui diversos ensinamentos do Senhor Jesus. Primeiro ensinamento: Deus nos honra com o seu convite. Recusar é uma forma de afrontá-lo, de desprezá-lo. As pessoas não têm consciência disso, irmãos. Uma das conversas que eu sempre tenho com a minha esposa, não é? Uma das coisas que cada um cobra do outro é exatamente esse posicionamento com relação à compreensão que nós já possuímos, quando nós estamos cuidando de vidas aí fora. Muitas coisas que as pessoas estão fazendo e nos respondendo com ingratidão, Jesus já provou disso. Jesus já provou essa ingratidão, e nós não somos diferentes. Se nós somos semelhança dele, nós também teremos esse mesmo sentimento, não é? Ainda que às vezes a gente não compreende essa ingratidão, mas a gente tem que compreender essas pessoas, porque elas não conhecem o que nós já conhecemos de Cristo Jesus. Ele já passou isso tudo por nós. Sabemos que no mundo teremos essas aflições, teremos essas contradições, não é? É muito importante o pão que Deus nos alimenta através da sua palavra, irmãos, tanto para a nossa vida como para a vida dos nossos. É muito importante participar dessa festa do Senhor, essa ceia de Deus, que ela não é só comemorada de 30 em 30 dias, ou no primeiro domingo do mês. Ceiar com o Senhor é parar para ouvir, é trazer na nossa mente todos os acontecimentos, tudo aquilo que realmente nos traz vida e vida em abundância. É olhar para os feitos do Senhor Jesus, é olhar pelo seu amor, é olhar pela sua misericórdia, e em tempo nós temos que amar essas pessoas, ser misericordiosos com essas pessoas, pois elas não têm o conhecimento, elas ainda não tiveram o apetite que a gente tem de vir se alimentar desse pão, todo momento que esse Deus nos dá esse banquete. Compete a nós, né? De motivarmos essa pessoa a ter a mesma vontade que nós estamos tendo. Através do quê? Da nossa atitude. Não é eu chegar ali agora e pregar essa palavra na cabeça das pessoas e fazer e ter um comportamento totalmente diferente. Às vezes eu estou muito mais no jogo dessas pessoas que normalmente... As pessoas que não estão em Cristo, que não são de Cristo, é do outro, é do inimigo. Às vezes eu estou muito mais no jogo do inimigo do que no centro da vontade de Deus. Por isso, crente, vigie. Pega uma palavra dessa, começa a conversar exatamente com Jesus nessa festa. O que eu falava ontem na INC, não é? Tenha mais intimidade com esse Deus, procura ver aquilo que não está escrito, mas que está acontecendo ali, que está acontecendo aqui, através desses ensinamentos. Amém? Muitos desavisados ainda recusam estar com Jesus. Muitos apresentam desculpas para não vir se alimentar. Ao aceitarmos o convite deste grande banquete, estamos participando da graça de Deus para a nossa própria salvação, irmãos. Para a nossa própria salvação. Vocês têm que falar com propriedade, não é? A palavra de Deus, falar com atitudes, claro.
a palavra de Deus, porque quem está em Cristo tem vida, quem não está em Cristo não tem vida, não tem meio termo. Este pão nos dá a substância necessária para o nosso caminhar. O que nós estamos recebendo aqui, esse pão que está sendo servido agora, porque ele está caindo, eu tenho plena consciência disso, que está caindo direto do trono de Deus para cada um de vocês. É o que nos ajuda a caminhar. Essa semana nós seremos alimentados com as parábolas desses que estão aí apresentando desculpa. Mas para nós é a parábola da grande ceia, onde esse Deus está nos alimentando e nos dando a substância necessária para o nosso caminhar. Oh, Jesus amado. A substância para a nossa própria santidade. Olha o que diz a palavra: bem-aventurado aquele que comer do pão no reino dos céus. Nós já estamos sendo alimentados aqui, irmãos. Já estamos, porque nós já estamos no reino dos céus. Nós estamos permanecendo em Cristo. Nós estamos com esse compromisso de assumir cada vez mais essa permanência, né? Nós temos essa disciplina de andar nessa verdade. E consequentemente, nós estamos sujeitos a esses ensinamentos. Estamos agora sendo servidos no reino dos céus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Segundo ensinamento, o Evangelho é de graça. Tudo já está preparado, irmãos. E ainda assim muitos recusam ao convite do Senhor. Preferem ver apenas terrenos já comprados, ao invés de entrar no reino. Olha as desculpas esfarrapadas que a gente ouve às vezes, não é? E o que Jesus estava ouvindo ali. Essa parábola que ele conta, quando o servo volta, trazendo, não é, para a indignação daquele senhor que convidou a essas pessoas. Esse senhor é Deus, irmãos. Esse que está dando essa festa é Deus. Jesus, ele está contando uma festa que Deus está dando. Como ele descontenta, né, a Deus, quando o servo diz: Senhor, alguns pediu para ser dispensado porque ele vai ver um terreno que ele comprou. O que Jesus está mostrando aqui para mim e para você: quem que compra um terreno sem ver? Nós estamos diante de um Deus onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quando existe por trás mentira, falsidade, ignorância, insujeição, insurreição. Poderia aqui colocar N adjetivos, através dessa onisciência de Deus. Essas são as chamadas desculpas esfarrapadas que as pessoas estão nos dando. Preferem trabalhar ao invés de receber a graça. Ah, meu marido não pôde porque está trabalhando. A minha mulher não pôde porque está trabalhando. Irmãos, não passa a mão na cabeça dessas pessoas que você está botando ela no inferno. Amém? Cada vez que eu aceito uma desculpa dessa, eu estou botando essa pessoa no inferno. E às vezes eu me declaro para essa pessoa que eu amo ela. Se ama. Olha que a parábola vai dizer: amarra essa pessoa e puxa ela. Amarra. Senão ela vai ficar. Marta, Marta, Marta. Maria escolheu a melhor parte de estar comigo. Larga esses afazeres.
ela está aqui aprendendo sobre o reino dos céus. A pior desculpa que a primeira, o outro queria ver os bois trabalhar. Ele comprou uma junta de bois e agora ele quer ver os bois trabalhar. Quem compra uma junta de bois sem ver eles trabalhar anteriormente? Jesus é a graça. Jesus é a igreja, irmãos. Não se esqueçam disso. Efésios no capítulo 2, verso 8 e 9. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Quantas pessoas que estão substituindo esse banquete que o Senhor está dando aqui agora, porque está dando esmola. Porque, recebeu um carnê e está pagando alguma denominação aí. Preferem buscar um casamento com o mundo, porque o outro deu desculpa que havia acabado de se casar. As pessoas preferem um casamento com o mundo ao invés das bodas no céu. Com esse mundo, conforme nós estávamos conversando ontem, conforme esse Deus tem nos revelado, que esse mundo é esse sistema satânico que está aí colocando na cabeça das pessoas para darem desculpa e não vir participar do banquete. Mais uma vez eu vou ler esse verso para vocês. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Irmãos, eu não vou aqui cruzar os braços e dizer para vocês que eu fiz a minha parte, porque antes mesmo de encerrarmos a ministração dessa noite que nós ainda estávamos trabalhando, nesse domingo, para a honra e glória desse Deus, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas ainda assim eu mandei um convite, que ainda há tempo, a palavra diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Não nessa ordem, mas é isso que quer dizer. Terceiro ensinamento: rejeitar o convite é uma decisão que perdurará por toda a eternidade. Mais uma vez, as pessoas não têm esse discernimento, não têm essa compreensão. Eu que tenho essa compreensão, eu tenho que teimar com essa pessoa, porque eu estou fazendo o melhor para a vida dela. Não é que eu estou sendo chato, eu estou sendo insistente, eu estou sendo amoroso, eu estou sendo cuidadoso, eu estou ensinando, eu estou discipulando essa vida para Deus. Insistir com essas vidas, para que elas venham provar desse banquete que está sendo servido aqui agora, é o bem, é para o bem dessas pessoas. Recusar um convite de celebração é um insulto direto a Deus. Jesus, ele está mostrando ali qual foi a insatisfação desse dono da casa, ou seja, do próprio Deus, com relação a essas pessoas que estão se esquivando dos convites dele. O convite está feito e não há mais tempo a perder. Irmãos, Jesus já está voltando e Ele pode estar vindo nessa noite. Se Ele chegar nessa noite, quantas pessoas que você diz que ama que vai ficar? Ou não?
Os necessitados são muitos, devemos juntar a todos os pobres, pobre de espírito, esse pobre que ainda não conheceu Jesus, esse aleijado do espírito, do corpo e da alma, por não conhecer esse que veio, não é, nos regenerar, para esse que veio nos curar, nos sarar. Cegos, esses que estão ainda com seus olhos vendados e não conseguem ver que Jesus tem vida para todos e vida em abundância. Esses coxos, esses aleijados, esses mancos que não aprenderam a caminhar com firmeza para os atos do Senhor. Tão manco até nas suas decisões, não sabe o que estão falando, não tem a dimensão das desculpas esfarrapadas que estão apresentando para não caminhar até os atos do Senhor e participar desse banquete. Os que recusam o convite ficarão para sempre excluídos. Não tem meio termo, irmão, não tem meio termo. Mas, pastor, como o senhor é radical? O Evangelho é radical. Olha o que diz a palavra, né? Os que recusam o convite ficarão para sempre excluídos. Eu gostaria que realmente vocês saíssem daqui com esse verso 14 e 24 na mente, para que realmente vocês possam, pedir força para esse Deus, pedir a misericórdia para esse Deus, pedir dons para esse Deus, para que seja revelado para vocês, esses dons que vocês já possuem, para que vocês consigam, através da atitude de vocês, mover essas pessoas para estarem sentados na mesa com Jesus e não perder esse banquete, Oh Deus amado. E o quarto ensinamento: a vinda do reino de Deus depende de enchermos a sua casa. Somos instruídos a convidar até mesmo os viajantes pelos caminhos. Fomos feitos para adorar a Deus e pescar homens para Cristo Jesus. Essa, irmãos, conforme já falei aqui esta noite, é a nossa incumbência como cristão, como quem realmente tem no Senhor provado dessa mudança, provado desta bênção, sendo sustentado com esse pão. Glória a Deus, conforme está, a primeira comissão de Jesus, que Ele faz para os seus 12 apóstolos, ou seja, os seus 12 discípulos, que é a visão da nossa igreja, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quantas pessoas que estão do seu lado, que estão perdidas nesse mundo? Quantas? Concluindo, quantas pessoas que ainda não provaram deste banquete? Quantas que estão convencidas, mas não convertidas? Quantas que não decifram ainda as parábolas do Senhor Jesus? Não decifraram ainda. Quantas que estão se perdendo por achar que não necessitam aceitar o convite de Deus? Quantas que você conhece que não receberam ainda seu convite de maneira convincente?
No verso 23 dessa parábola, Jesus diz: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Irmãos, as festas no tempo de Jesus não se iniciavam enquanto todos os lugares não fossem ocupados. Embora os convidados recebessem os convites com certa antecedência, era costume os servos irem e confirmar a presença dos mesmos. Jesus Cristo, Ele tem um grande banquete para todos os seus conhecidos, seus amigos, seus parentes, e Ele está aguardando, na condição de servo que você é, a sua confirmação. O preço do discipulado necessita de rendição total a Jesus. Permanecer em Jesus com compromisso, disciplina e sujeição. Saiam daqui esta noite, faça uma lista dessas pessoas, coloque de um lado quem que realmente você tem convicção que está sendo transformado pela palavra e quem que está recusando a participar do banquete do Senhor, quem que está recusando de participar do reino dos céus. Eu desafio você nessa semana a praticar e priorizar o ID de Jesus a partir de hoje. A partir de hoje. Aquele que entendeu o significado dessa festa, o teor, o conteúdo desse convite, não pode deixar de fora nenhum desses que você ama, até mesmo desses que em determinado momento te ofendeu, fez alguma coisa contra ti, que está na escala dos seus inimigos. Convide essa vida para o Senhor Jesus. Convide essa vida para o Senhor Jesus. Tanto os que você ama, como também aqueles que, num determinado momento, fez algo para você e que ainda você está aí rancorizado. Esse Deus de perdão, esse Deus de amor, vai lhe dar subsídios necessários, através dos seus dons, para que você possa praticar o primeiro fruto e o principal dom, que é o amor, nesta semana, para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor. Obrigado por essa parábola de Jesus ser revelada, Senhor, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Eu tenho certeza, Pai, que depois da compreensão desta palavra, a exemplo do que foi ministrado semana passada também em uma outra parábola, a parábola do viticultor, essa parábola do grande banquete, da grande ceia que Deus nos dá a todos os instantes para virmos saborear, para virmos nos nutrir da sua verdade, Pai. Jamais seremos o mesmo, Senhor, para a honra e glória do seu nome. Oh, Pai amado, obrigado, Pai, por revelar-nos, Senhor, tudo o que o seu Filho Jesus, que veio para nos dar vida e vida em abundância, nos revela com essa história, Senhor, com esse exemplo escrito no Evangelho de Lucas, nessa parábola da grande ceia, Pai. Muito obrigado, Deus. Lhe agradecemos no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória